Vamos orar antes, vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Senhor que reine neste lugar. O Senhor já tem reinado aqui, eu sei, mas o Senhor toma a direção completamente, Pai. Nós entregamos tudo ao Senhor neste momento, cada mente. Deus, nós entregamos cada pensamento, cada sentimento, que o Senhor agora tome a direção, que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, declaramos que toda distração, toda perturbação, bata em retirada em nome de Jesus. Cremos que aqui está a Tua palavra, Senhor, e o Senhor tem total liberdade para ministrar a Tua igreja, para ministrar o meu coração e o coração dos meus irmãos. Por isso eu te peço, Espírito Santo, tenha liberdade aqui. Faça o que Tu queres nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Conta a história da mulher sunamita. Quem conhece essa história? Levanta a mão aí, quem conhece? Não muitos. A mulher sunamita, que começa falando assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este passa sempre por nós. É santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então, olha o que está acontecendo aqui. Eliseu, o profeta de Deus, ele sempre passava por aquela região. Ele morava em Gilgal, que era no Reino do Sul, né? Que era a sede do Reino do Sul, era em Jerusalém, e ele ia para o Reino do Norte, que a sede lá era em Israel, né? Que era o Reino de Israel. E ali a sede era em Samaria, né? E ele passava ali de Gilgal, ele atravessava, ele saía do norte, ou saía do sul e ia para o norte. E quando ele passava sempre por aquela cidade de Sunem. E esta mulher, aqui diz que ela era uma mulher rica, mas essa mulher chamou a atenção dela, que sempre esse profeta passava por ali. E aqui a gente vai estudar, nesse texto, algumas características desta mulher, que saltaram aos meus olhos, e eu creio que o Senhor quer ministrar na sua vida. E assim, o título dessa pregação é Recompensas Inesperadas de quem serve ao Senhor de todo o coração. Você pode repetir comigo? Recompensas inesperadas de quem serve ao Senhor de todo o coração. Então, nessa história aqui, a gente vai ver coisas que aconteceram, recompensas que essa mulher recebeu da parte de Deus, porque ela intentou agradar ao Senhor, servir a Deus, naquilo que ela podia fazer. Ela se colocou ali e o Senhor a recompensou. E por que também o Senhor colocou isso no meu coração? Porque assim, a gente fala muito aqui na igreja sobre essa questão do trabalhar no reino, de servir em algum ministério. Inclusive, domingo passado, a gente falou sobre isso, desafiando. A gente chamou pessoas à frente que estavam sentindo o desejo de entrar no ministério, de ser líder de um grupo familiar, de cuidar de alguém. A gente desafiou. Então, assim, principalmente no Ministério Infantil, sempre quando eu mando mensagem no Ministério Infantil, eu sempre coloco isso: irmãos, a recompensa. A gente sabe que muitas vezes é árduo, é difícil a gente trabalhar na obra, mas o Senhor sempre nos recompensa. Então, essa é uma boa oportunidade de a gente estudar um pouquinho na palavra do Senhor. Que recompensas são essas que o Senhor traz para nós, quando a gente o serve de todo o coração? Então, aqui, dentre as características desta mulher, a gente vê que ela tinha um dom de hospitalidade. Ela viu aquele homem sempre passando ali, ela percebia que ele passava sempre pela cidade, porque naquela época, vocês sabem que não existia hotel, pousada, né? A pessoa sai de um lugar para o outro, tem um hotelzinho que ele reserva ali, a diária, e vai passar o dia, passar a noite. Ele depende da hospitalidade das pessoas mesmo, né? Onde ele vai. Então, tinha muito isso antigamente. Então, esta mulher, ela sentiu no coração dela de dar uma refeição, porque aqui começa dizendo que ela o constrangeu a comer pão. Então, eu creio que na primeira vez que ela sentiu assim, o desejo de abençoar aquele profeta, ela chamou ele, deu um pão, deu uma bebida, alguma coisa assim. Só que aí a Bíblia fala que foi passando o tempo, sempre quando ele ia lá, ele entrava na casa dela. E ela começou a perceber que ele era um homem de Deus. Então aí a gente já vê uma outra característica desta mulher.
ela tinha uma percepção espiritual. Ela percebeu que aquele homem era diferente. Ela sabia que era um profeta de Deus, mas ela viu que aquele homem era um homem de Deus. Era um homem especial. Então ela tinha essa percepção, ela tinha temor ao Senhor. E, consequentemente, ela tinha sabedoria. Porque lá em Provérbios 1, a palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a chave. Se você quer ser uma mulher sábia, se você quer ser um homem sábio, você precisa ter o temor do Senhor. Temer ao Senhor, mas não é ter medo, não. É desejar o Senhor, é querer agradar ao Senhor, é diferente. Então, essa mulher, ela tinha esse temor. Consequentemente, ela tinha uma sabedoria de Deus. E ela percebeu que aquele homem era um homem diferente. E também ela tinha um coração liberal, abençoador. Ela abençoou Eliseu sem desejos egoístas. Simplesmente ela sentiu no coração o desejo de abençoar aquele homem. Ela percebeu, pô, ele passa por aqui direto, eu posso dar uma refeição para ele. E depois que ela começou a ver que ele era diferente, o que é que a Bíblia diz aqui? Que ela pediu ao marido para construir um quartinho para ele. Ela começou a ver, se condoer, se compadecer, e ela sugeriu ao seu marido e o marido concordou. Então a gente vê que geralmente as mulheres são mais sensíveis que os homens nesse sentido. A mulher está mais atenta a certas coisas que às vezes o homem não percebe. Não é verdade? Acho que é o instinto materno que a mulher tem. E ela se despertou para isso. Eu creio que o marido não era uma pessoa ruim, não era um homem mau. Mas ele não tinha se atentado para isso. E ela se despertou e ela resolveu ajudar aquele homem de uma forma mais efetiva. Então a gente vê que a mulher é criativa. Você vê, se ela pediu ao marido, vamos construir um quartinho aqui. Ela pensou, eu creio que ela ficou pensando, como é que eu posso abençoar esse homem? Primeiro ela pensou, não, eu vou dar uma refeição. Aí não dava só o pão, mandava, ele sempre entrava. Então assim, ele já passou a ter intimidade com a família dela. E mesmo assim ela ficava pensando, como eu posso abençoar esse homem? E aí ela teve a ideia, vamos construir um quartinho em cima, aqui ainda diz em cima. Então eu creio que ela pensou, vamos construir um quarto que ele tenha uma privacidade, que ele possa chegar a hora que ele quiser, que ele possa subir. E ainda pensou nos detalhes, porque a mulher é detalhista, não é? Pensou na mesa, na cama, na cadeira, no candeeiro. Então, mulher sempre dá um jeitinho. Concorda comigo? Mulher é criativa. Mulher sempre dá um jeitinho e consegue resolver as coisas. E também tem aquele jeitinho especial com o marido, não é verdade? Sempre consegue com um jeitinho assim, consegue. Né? Às vezes o marido no primeiro momento diz não, né, Paulo? Aí, de repente, a mulher, né, com aquele jeitinho, né, Jane? De repente... Então, graças a Deus que nós somos mulheres de Deus e a gente tem essa graça mais para as coisas boas, né? A gente dá um jeitinho para as coisas boas do reino de Deus. Amém, queridas? Então, foram as características dela de início, né? Uma mulher hospitaleira, uma mulher que tinha uma percepção espiritual, uma mulher liberal. E a gente vê mais, né? Aqui, só fazendo um parênteses, se a gente for ver aqui o versículo 11 até o 14... A Bíblia diz, eu vou fazer um resumo aqui porque a história é grande, mas aqui diz que uma dessas vezes que o profeta Eliseu chegou nesse quartinho aí para dormir, ele ficou pensando o que é que ele podia fazer para abençoar essa mulher. Você vê aqui a sensibilidade do profeta, né? Ele teve gratidão por essa mulher, então ele pensou, o que é que eu posso fazer para abençoar ela? E aí ele chamou, a palavra do Senhor diz aqui, que ele chamou ela. E ele perguntou, aqui no versículo 13, fala, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então, o que acontece aqui? A gente vê, só abrindo um parêntese dentro das características da mulher, a gente vê aqui algo interessante desses homens, tanto do profeta Eliseu quanto de Geazi, que era o moço, né, era o servo de Eliseu, que também eu creio que os nossos homens aqui, o Senhor quer ministrar no coração de cada um de vocês nesse sentido, porque aqui a gente vê a gratidão no coração de Eliseu por aquele ato de bondade daquela mulher, e também a percepção que ele pensou, o que eu posso fazer para ajudar ela, para servir, abençoar. E Geazi foi que se tocou. Geazi disse, olha, eu percebo que ela é jovem, não tem filho, e o marido já é velho.
E assim, quando o profeta foi perguntar a ela, foi o que ela disse aqui. Ela não disse que precisava de nada, né? Ela falou, tipo assim, ela falou, eu estou bem, eu habito no meio do meu povo. Então a gente vê a atitude dela. Realmente, ela não tinha filho. E a gente sabe que naquela época, a mulher que tinha filhos era sinal que ela era abençoada por Deus. Né? Então ela tinha o ventre abençoado e ela gerava filhos. Então naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela não era valorizada. Então será que essa mulher realmente ela não queria ter filho? Vocês acham? Eu creio que ela queria muito ter filho, mas chegou um ponto da vida dela que aquele sonho foi enterrado. E ela decidiu viver com o que ela tinha. Ela passou a viver aceitando aquela realidade que ela estava encarando. Então assim, a gente vê que uma outra característica dessa mulher é que ela se mostrou resignada. Ela se mostrou com contentamento. Ela não quis pedir nada, ainda que no profundo ela precisasse. Então a gente vê uma diferença aí. Mesmo sendo algo que talvez um tempo da vida dela ela desejou muito, ela quis muito, mas chegou esse tempo que ela decidiu não ficar amargurada, não ficar depressiva, entristecida, achando que o mundo acabou só porque ela não pôde ter filhos. Ela simplesmente resolveu seguir a vida dela. E aqui a gente vê um exemplo, que uma situação que ela não era uma mulher amargurada de espírito, porque ela tentou sempre procurando abençoar pessoas, ajudar. Ela estava atenta à necessidade das pessoas, ainda que a necessidade dela não foi suprida. Vocês concordam comigo? Então, ela era uma mulher que tinha um espírito curado, porque ela decidiu no coração dela fazer o que era certo, abençoar pessoas, servir pessoas, ainda que aquele sonho que ela tinha não foi atendido. Então, ela decidiu abençoar, ajudar. E ela mostrou-se uma mulher com contentamento e não uma mulher com amargura de alma. E aí tem aquele provérbiozinho popular que diz: se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Né? Então isso aqui para mim acho que é um ponto de reflexão na nossa vida, principalmente das mulheres, que muitas vezes a gente tem, talvez você tenha algum sonho, algum projeto que você pensa assim, eu já desisti, né? Já não quero mais, vou viver minha vida. E talvez você passou a viver sua vida e hoje você pode dizer, não, eu sou feliz, mesmo que aquele sonho que eu tinha, talvez há 10 anos atrás não se cumpriu, mas hoje eu sou feliz e eu posso olhar para frente, posso abençoar pessoas, mesmo que aquilo não se cumpriu na minha vida. E foi de um jeito aqui que talvez ela poderia dizer, ah, meu Senhor, eu tenho um sonho há tantos anos atrás, eu queria ter um filho e eu nunca tive. Mas você vê que ela estava totalmente resignada e ela estava feliz por isso. Amém, queridos? Então, a gente vai, à medida que a gente vai olhando aqui o texto, a partir do versículo 15 ao 37, diz que o profeta chamou essa mulher. Ainda assim, você vê que ela nem pediu nada. Mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que apesar que ela nem estava querendo mais, mas Deus honrou. E o profeta disse, eis que daqui a 1 ano você conceberá e terá um filho. Olha que Deus lindo. Vocês estão vendo a recompensa do Senhor, já começa aqui. Ela nem sonhava mais em ter esse filho. Mas o Senhor, pela infinita misericórdia, usou aquele profeta ali. Eu creio que pela atitude dela, porque talvez se ela não tivesse tido essa atitude de chamar aquele homem e servir aquele homem como ela estava servindo, talvez ela nunca teria aquele sonho realizado. E por causa da atitude dela, o Senhor honrou e ela concebeu e deu à luz um filho. E aí a história continua, porque a história é grande, você tem que ler em casa com calma e realmente meditar em todo o conteúdo aqui dessa história. Mas eu quero colocar só alguns pontos. Então, resumidamente, o que aconteceu? Ela agradeceu, ficou feliz, ela engravidou, teve o filho. E a Bíblia diz que aí o profeta foi embora e disse que o menino cresceu. Aparentemente, parece aqui que o menino devia ser o quê? Um pré-adolescente. E diz que um belo dia, o menino foi encontrar o pai no campo. O pai estava lá com os segadores e o menino foi se encontrar com o pai. Quando chegou lá, o menino começou a dizer que estava com uma dor na cabeça muito forte. Estava sentindo muita dor de cabeça. E aí o pai pediu que um servo dele levasse o menino até a mãe. E a Bíblia diz que o menino ficou com a mãe, sentindo muitas dores, até o meio-dia, até que ele veio a falecer. Olha a tristeza, o menino morreu. E aí é que começa o interessante dessa história. A gente vê aqui
foi que a mulher fez depois que o menino morreu? Aqui a palavra do Senhor diz, no versículo 21, subiu ela e deitou o menino sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela chamou a seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou o marido, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Em outra tradução diz, não se preocupe. Então, fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Gente, vocês estão percebendo aqui o domínio próprio dessa mulher? O menino morreu, ela pegou o menino, botou o menino lá no quarto do profeta, em cima da cama, fechou a porta, foi lá diante do marido, pediu ao marido que queria um animal e um servo para levar ela lá no profeta. E o profeta disse, e o marido disse, o que está acontecendo? Hoje não é dia de festa, nada, por que você quer ir lá? Ela disse, está tudo bem. E aí, meus amores, será que nós reagiríamos dessa forma também? Com tamanho controle emocional e domínio próprio? Será que alguém ia se alvoroçar, ia sair gritando, desesperada? Chama o marido. Na verdade, o que é que eu penso? O Senhor nos dá essas histórias. Talvez a gente pense, meu Deus, eu nunca faria isso na minha vida. Nunca reagiria dessa forma. Mas o Senhor quer trazer algo para nós de ensinamento, de reflexão. Que nós precisamos buscar sermos pessoas equilibradas. E principalmente mulher, né? Precisamos buscar de Deus domínio próprio, mulheres equilibradas na nossa alma, diante das atitudes, diante das pessoas. Então você vê que ela não fez nenhum alvoroço, ela não desestabilizou o marido e não tirou o equilíbrio do lar. A mulher tem um poder incrível. Não sei se vocês já têm entendimento disso. Nós temos um poder, principalmente na nossa casa. Porque a mulher geralmente determina o clima emocional da casa. Vocês concordam comigo ou não? Olha, se o marido estiver nervoso, aborrecido, os filhos estão lá distraídos no celular, a gente está chamando para comer, está lá, não quer nem saber, demora para vir. Mas se a mulher estiver em paz, é possível ter uma refeição, todo mundo sentar e comer junto, não é? Mesmo o marido aborrecido, os filhos assim, a mulher está em paz, senta na mesa, consegue fazer uma refeição. Agora, meus irmãos, se o marido estiver em paz, tranquilo, os filhos estão querendo atenção, e se a mulher estiver nervosa, alvoroçada, será que vai ter uma refeição na mesa, todo mundo junto? Então, mulher tem esse poder. E isso é uma coisa que é nato. Porque desde lá de Adão e Eva, a gente vê a história que Eva teve um poder, ela teve uma influência sobre Adão tão grande. O homem que via Deus face a face, o homem que conversava com Deus, né, que foi criado por Deus. Este homem foi influenciado por uma mulher. Então nós, mulheres, temos um poder sobre a nossa casa, de um modo geral. Acho que a mulher, quando casa, o poder é mais forte. Mas mulher, de modo geral, tem um poder. E nós, como mulheres de Deus, sabemos usar esse poder. Amém? Somos mulheres de Deus. Temos o equilíbrio, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém, queridas? Vamos profetizar isso, declarar isso todos os dias, porque é a verdade. Então, a gente vê aqui, além dessa preocupação que ela teve, em não alvoroçar o marido, né? A Bíblia fala que o marido era velho. Talvez ela pensou, não, se eu falar qualquer coisa aqui, eu sei que ele pode até morrer aqui de saber que o nosso filho está morto. Então, ela procurou ali resguardar o marido, né? Como uma boa mulher sábia que edifica a sua casa. Está lá em Provérbios 14, que é a mulher sábia e a tola a destrói com as próprias mãos. Então, aqui é um exemplo de uma mulher sábia. Ela sabia que o marido dela podia ter até algum problema de saúde, né? Podia ter alguma situação ali pior. Então, ela preferiu se guardar. Mas ainda assim, além da sabedoria, a gente vê a força. Que mulher forte, gente, não é verdade? Mulher forte ao ponto de se ver naquela situação e ela ter foco, ter raciocínio. Ela pôde, na hora ali, pensar o que ela ia fazer. Então, lá em Provérbios 31, 17, na verdade, Provérbios 31 todo fala sobre o quê? Provérbios 31. A mulher virtuosa.
né? Que é lindo, um capítulo maravilhoso. Mas no versículo 17 diz assim, que a mulher virtuosa, ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Então, cingir é o quê? Cingir é se preparar para algo que vai acontecer. Então, ela está ali preparada, com força, né? Tem os braços fortalecidos, mas não é o braço físico, é o braço emocional. Então, nós, mulheres, precisamos buscar essa força no Senhor. Você é uma mulher virtuosa? Amém. Nós somos mulheres virtuosas. Ainda que não cheguemos nesse patamar, mas nós precisamos declarar todos os dias que nós somos a mulher segundo o coração de Deus. Amém, queridas? Então, ela se colocou nessa posição, como uma mulher forte. E nós também precisamos dessa força. Concordam comigo? Nós precisamos de força para ignorar os maus pensamentos. E eu quero falar isso de modo geral, para homens e mulheres. Mas eu vejo que mulher é mais emoção. Mulher é mais sentimento. E às vezes a gente, com um mau pensamento, vem para nos desestabilizar. Na verdade, às vezes, se a gente não vigiar, um pensamento ruim entra em nossa mente e acaba... Às vezes nada aconteceu. Eu acho que tem umas histórias assim engraçadas de casamento, né? Que às vezes o marido sai de manhã, dá um beijinho ali na mulher, tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Só porque o marido às vezes falou uma coisinha assim, que ela interpretou errado. De noite ele chega todo feliz e a mulher tá lá, cheia de caraminhola, porque os maus pensamentos tomaram ali a mente, as emoções, e aí desequilibrou tudo. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos de força para combater e ignorar muitas vezes esses maus pensamentos que veio para tentar nos abater. Precisamos de força para acreditarmos em nós mesmas. Amém? Para nos valorizarmos enquanto mulher. Porque eu digo para vocês, se nós mulheres não nos valorizarmos como mulher, ninguém vai valorizar. Por mais que as pessoas nos amem, né, nosso cônjuge nos ame, mas se nós como mulheres não nos valorizarmos, ninguém valoriza. Então você precisa de força para se posicionar, para confiar, acreditar no seu potencial. Você muitas vezes é uma mulher que é dona de casa, às vezes se acha, mas é porque eu não trabalho fora, não tive muito estudo, mas você tem criatividade, você tem sabedoria que o Senhor lhe dá, para que você confie no seu potencial e para que você possa ir mais além. Amém, queridas? Todas nós temos este poder dentro de nós. E forças para superarmos os infortúnios e os acidentes repentinos, situações que fogem do nosso controle. Precisamos de força, irmãos? Precisamos de muita força. Situações que fogem ao nosso controle. Precisamos da força que vem de Deus. E esse é um exemplo aqui de uma situação que ela precisou de muita força. E essa força a gente conquista como? Primeiramente pela nossa fé em Deus. A certeza que a gente não está só, né? Tem força que... Porque a gente vê assim, não, tem muita gente que é forte aí fora, né? Que não segue diretamente a Deus, né? Não tem assim uma busca, um relacionamento com Cristo. Mas a gente vê tantas histórias lindas de superação, homens e mulheres guerreiros que venceram, que enfrentaram. Mas tem situações que nós precisamos da força do Senhor. Sem Deus a gente não consegue, a gente não vai. Nós temos a plenitude quando nós temos essa força de Deus dentro de nós. Então é através dessa fé. Quando você cultiva a sua fé, a sua busca pessoal diária. E como é que você cultiva essa fé? Orando. Você está orando, irmão? Pergunte aí para quem está do seu lado. Você está orando todo dia? Não precisa responder não, viu? Aí é você e Deus. Você está lendo a Bíblia todo dia? A nossa força, irmãos, são nessas práticas cotidianas. Você come todo dia? Você almoça todo dia? Você janta? Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar todos os dias. Porque nós precisamos dessa força, irmãos. Os dias estão maus, né? Paulo falando aqui de coisas terríveis que a gente vê todos os dias. A gente liga a televisão. Se a gente não olhar para o Senhor, a gente se deprime com esse mundo tenebroso. Se for ver, as pessoas nem saem mais de casa. Ficam aprisionadas com medo de tudo. Porque a violência, são tantas coisas que a gente fica perplexo. Então nós precisamos alimentar a nossa força que está no Senhor. E aí a gente vê que essa força dessa mulher, ela surpreendeu a todos. E até quando ela chegou lá perto do profeta, o profeta viu de longe. O profeta estava no Monte Carmelo. E o profeta de longe visualizou que era a mulher sunamita. Aí ele falou para o moço dele, vai lá, corre lá e vê o que ela quer. Aí ele foi lá, chegou,
vai tudo bem com você? Vai tudo bem com a sua família? Vai tudo bem com seu filho? O que foi que ela respondeu? Ela disse, vai tudo bem. O servo do profeta chegou para ele e perguntou, está tudo bem? Ele achou estranho que ela estava vindo. Ela disse, está tudo bem. Ela teve foco, gente. Olha aí, a força dessa mulher. Ela sabia que quem podia resolver o problema dela era o profeta. Então, ela não saiu alvoroçada, procurando quem estava pela frente para pedir ajuda, pedir socorro, desesperada, não. Ela estava focada. Ela sabia para onde ela ia, ela sabia o que ela queria e ela perseverou nisso. E aí ela disse, está tudo bem. Então, isso é um exemplo para nós, né? Muitas vezes a gente pode estar despedaçada, né? Pode estar muito triste, às vezes a relação com o marido, às vezes o marido deu uma palavra, te magoou, te machucou profundamente, mas isso vai te deixar abatida, caída, acabada? Não, você vai para quem pode resolver. Quem é que pode resolver? O Senhor. Você vai orar, como diz aquele cântico, se chorar, chora nos pés do Senhor. Amém? Então vai chorar diante de Deus, vai clamar, vai buscar o Senhor, e aí depois você se levanta linda e maravilhosa. E você sabe que a pele fica até mais bonita e o olho brilha depois que a gente chora? Não é não? A gente fica, até que fez assim um tratamento de beleza, fica tudo mais reluzente, porque a gente está ali diante do Senhor e o Senhor renova as nossas forças. Amém, queridas? Então vamos exercitar isso. Quando a gente está entristecido, decepcionado, frustrado, não vamos bombardear todo mundo que está ao nosso redor, não. Não bombardeie seus filhos, não. Seus filhos não têm culpa das suas frustrações, das suas decepções, às vezes seu nervoso no trabalho, suas dificuldades. Aí chega em casa, desconta no marido, nos filhos, desconta no pai, na mãe, no namorado, desconta em todo mundo. Amém, queridos? Então vamos nos equilibrar e focar. Não, eu quero chegar em casa porque eu quero orar, eu quero ter meu tempo ali com o Senhor, me derramar, porque o Senhor vai me dar forças. Então esse foi o exemplo. E aí ela passou pelo servo, por Geazi, e se jogou lá. Ela se jogou diante do profeta. E até diante do profeta, ela não chegou alvoroçada, deu, ai, socorro, Eliseu, meu filho morreu. Não. Aqui a Bíblia diz que ela se jogou nos pés do profeta e abraçou os pés. Só. Olha que controle, gente. Até diante do Senhor, a gente tem que saber como se colocar diante do Senhor. Claro que Deus, Ele respeita, né, nossas fraquezas, limitações. Mas a partir do momento que a gente vai amadurecendo, até como a gente se coloca em oração é diferente. Quando a gente vai experimentando esse amor, essa presença de Deus, até a forma como a gente ora é diferente. Mas isso é uma conquista, amém? A gente vai amadurecendo, eu estou nesse processo também. Mas o lindo aqui é que ela se colocou ali nos pés do profeta, abraçou os pés e ficou ali. E aí fala que o servo ficou até tentando tirar ela, achando estranha aquela postura dela. Mas o profeta disse, deixai-a, ela está com amargura de alma. E o Senhor não me revelou o que é. E aí ela falou, por acaso eu te pedi um filho? Ela quis dizer assim, eu nem queria o filho, eu nem tinha te pedido. Na verdade ela queria, mas tipo assim, eu nem falei nada. Quando você me perguntou, eu nem pedi um filho. Você me deu, né? Deus me deu e agora eu perdi ele. Mas a gente vê que Deus é tão maravilhoso que mesmo naquele momento ali que ela, né? Ela desabafou e falou assim, parecendo até um tom de insulto com o profeta. Mas Deus contemplou ali o coração dela, a dor. E isso quer dizer para nós que Deus leva em conta a nossa humanidade. Muitas vezes nesse processo a gente é falho, sim, a gente erra, a gente fala o que não deve. Mas o Senhor vai ali com amor e com misericórdia, e o Senhor nos corrige. E a gente amadurece. Então, nesse processo aqui, Deus ouviu esse clamor da mulher e o profeta se levantou. Na verdade, diz primeiro que o profeta mandou Geazi correndo na frente com o bordão. Vai, Geazi, rápido, chega lá, encosta o bordão no rosto do menino para que ele viva. Mas a mulher disse, não, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for, eu não saio. Porque ela era focada. Ela sabia que quem podia resolver o problema dela era aquele profeta. Então, ela se posicionou ali, não. Então, isso dá um exemplo para nós de perseverança. De entendimento de perseverança. Se você tem um foco, vá até o fim. Se você confia no Senhor, se você quer a presença do Senhor, se você quer algo, se você está passando por uma situação difícil, por uma luta, persevere. Se posicione, não, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não mudar essa situação na minha vida, dentro de mim. Se colocar diante do Senhor pagando um preço.
Amém? E essa mulher foi perseverante. Ela, não, Eliseu, eu não saio daqui se você não for comigo. E aí Eliseu se levantou e foi. E chegou lá, ele entrou no quarto, orou. Deus deu estratégia, aqui depois você vai ler. Deus deu estratégia para ele. E o menino espirrou 7 vezes e ressuscitou. E aí se levantou, abraçou a mãe, foi aquela alegria. E a mãe ficou muito feliz. E a gente vê aqui a recompensa, né? A primeira recompensa de quem serve ao Senhor de todo o coração é o quê? O sonho que estava enterrado, o Senhor ressuscitou, né? O sonho de ter um filho, Deus deu para ela. E além disso, ela contemplou um milagre na casa dela, um grande milagre daquela criança que ressuscitou. Se eu terminasse a história aqui, estava lindo. Porque a palavra de Deus por si só já fala e já é um ensinamento maravilhoso. Só que o que me chamou a atenção foi depois. Eu lendo, no mesmo aqui, eu espero que você não tenha fechado a Bíblia. 2 Reis, só que agora capítulo 8. Aqui é que eu vejo, foi o que o Senhor me fez saltar os olhos quando eu li. E eu pensei, poxa, que história linda. Aqui a gente vê mais recompensas que essa mulher teve, porque ela decidiu receber, hospedar, abençoar aquele profeta. Vamos ver aqui o que ele diz? Acharam aí? 2 Reis, capítulo 8, diz assim: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Olha aí. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que o profeta chegou para ela, você vê a relação que ele tinha com ela, de tanta gratidão que ele tinha para essa mulher, que ele se preocupou em dizer a ela: saia dessa terra, porque vai ter 7 anos de fome, você precisa sair daqui. Então, outra recompensa que a gente vê daquelas pessoas que se dispõem a servir ao Senhor de todo o coração, a amar o Senhor de todo o coração. Deus revela os seus propósitos, nos dando livramento. Fale aí para quem está do seu lado. Deus revela os seus propósitos, nos dando livramento. Aleluia, Deus é lindo. Deus nos revela as coisas que estão por vir. Quantas vezes o Senhor nos dá livramento, nos dá entendimento de algo que está para acontecer, e a gente muda o caminho, muda a direção, deixa de fazer alguma coisa, porque o Senhor nos incomoda antes. E isso não é para todos, isso é para aqueles que buscam ao Senhor e que decidem viver para Deus de todo o coração. Amém, queridos? E aí tem mais. No versículo 2 diz que a mulher obedeceu. Ela ouviu, porque ela podia dizer: isso é coisa da cabeça dele, não tem nada a ver. Não, ela era uma mulher obediente, ela tinha ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então ela entendeu que aquilo era algo de Deus para ela. Ela se levantou e saiu daquela terra. Com toda a parentela dela, ela foi para a terra dos filisteus. E aí, o decorrer da história diz que, passado esses 7 anos, o rei estava no palácio dele, e Geazi, lembra de Geazi? O servo do profeta Eliseu? Geazi estava lá e o rei estava perguntando a Geazi para ele contar os grandes feitos de Eliseu. Me conte, Geazi, o que foi que Eliseu fez de tantas maravilhas, de milagres? Aí Geazi começou a contar os milagres que Eliseu fez, e um deles contou sobre o filho desta mulher, que ele ressuscitou morto. Aí quando Geazi estava contando essa história, quem chega lá? A mulher sunamita. Depois dos 7 anos da fome na terra, ela voltou para a terra de novo. Ela voltou para Sunem. Então, quando ela chegou em Sunem, ela foi requerer ao rei aquelas terras que eram dela antes, há 7 anos atrás. Quando ela foi lá pedir ao rei: Senhor, eu vim te pedir de novo minhas terras, porque eu tive que ir embora e voltei agora. E aí Geazi disse: rei, esta é a mulher e este é o menino que Eliseu ressuscitou. Aí o rei pediu que a mulher contasse para ele toda a história. Aí ela contou e realmente confirmou tudo que Geazi falou. Aí o mais lindo, veja aqui no versículo 6 o que foi que o rei falou para a mulher. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Vocês têm noção disso? O rei devolveu não só a terra,
Mas toda a renda que aquele campo deu durante os 7 anos que ela esteve fora, Deus mandou devolver a ela. Olha que coisa linda. Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia! O Deus que nós servimos é o Deus que nos dá restituição total. O Senhor nos restitui, amados. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que o título são Recompensas Inesperadas, o título dessa pregação. Porque a mulher não esperava nada disso. A mulher simplesmente quis abençoar um homem de Deus. Ela se compadeceu com a situação daquele profeta que passava ali sempre. E ela decidiu no coração fazer algo diferente, ser liberal e abençoar aquele homem. E o Senhor também hoje nos chama, a mim e a você, para a gente fazer algo diferente, para a gente se posicionar diante do Senhor. Você aceita esse desafio? O Senhor nos dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Está lá em Efésios 3:20. O Senhor nos dá muito mais além. Muito mais além. A mulher nem esperava que ia ter um filho. Muito menos que esse filho ia morrer, que ia ressuscitar. Não esperava que ela ia ter essa terra de volta. Será que aos 7 anos que ela ficou lá na terra dos filisteus, será que ela ficava angustiada e pensando, será que eu vou ter essa terra de volta? Né? Preocupada. Aí de repente ela chega diante do rei e o rei não só devolve as terras, como dá toda a renda daquela terra. O Senhor é maravilhoso. Então, que poder é esse? Aqui em Efésios 3:20, o Senhor nos dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Que poder é esse, irmãos? Que poder é esse? O poder que o Senhor opera em nós através do nosso desejo de estarmos na presença dEle, de todo o coração, de amá-lo e de servi-lo. A gente falou muito sobre serviço aqui semana passada, sobre você ter o desafio de servir na casa do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não há serviço que substitua o amor. Deus não quer só o teu serviço, não. Deus quer o teu amor. Deus quer o teu compromisso com Ele. E nós buscamos ao Senhor, a nossa motivação não são as recompensas, não. Porque Deus não dá assim, então tá bom. Então eu vou trabalhar agora na obra, vou me dedicar, porque Deus vai me recompensar mais do que eu imagino. Não é assim que funciona. Deus nos dá através deste poder que é gerado pelo amor. Quando a gente ama o Senhor de todo o coração, o serviço é consequência do nosso amor. A gente aprende com o pastor Carlos Alberto, o amor é o que o amor faz. Se nós dizemos que amamos, nós devemos amar por atos e não só por palavras. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?